Fala aí, galerinha, professor Marlos André aqui, mais uma questão de tabela periódica. E para você entender essa questão, nós vamos precisar da distribuição eletrônica e dos conceitos iniciais de família e período, tá? Então eu aconselho vocês a assistirem primeiro o vídeo que está aqui na descrição, vou deixar os dois links, um de uma aula de distribuição eletrônica e a outra de tabela periódica. Assiste primeiro essa aula, depois você volta aqui para ver a resolução da questão, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, essa questão ela fala justamente sobre a posição dos elementos da tabela periódica. Você sabe que a tabela periódica ela não é dividida de uma forma aleatória, né? Então vamos dizer que aqui é a tabela periódica. Então você tem aqui, essas primeiras duas colunas são os elementos terminados em S na sua distribuição. Então a família 1 e a família 2, metais, metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles terminam em S. Aqui termina em S1 e aqui termina em S2. Essas famílias que estão mais à direita, que são os ametais, todos eles terminam em P. Não é à toa que aqui tem 6 famílias, tá? Que vai de P1 até P6, a última família. Aqui, se você parar para notar e contar na tabela periódica, você vai ter 10 famílias aqui no meio. Ou seja, são os elementos de transição externa. Marlos, por que externa? Por exemplo, quando você pega o ferro 26, pessoal, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2... 3P6, 4S2, 3D6, você percebe que o último subnível que você escreve é o subnível de maior energia, já que isso aqui é a ordem crescente de energia. Mas veja que esse último subnível, ele não está na camada de valência. A camada de valência, que é a última camada, é essa aqui, ó, 4S2. Essa é a camada de valência. Então você percebe que se 4 é a última camada, o que seria o número 3? Seria a antepenúltima camada. Então imagina que eu tenho 4 camadas e ele está bem aqui assim, ó, esse orbital de maior energia. Então ele está quase na camada de valência. Ele está quase na camada mais externa, mas ele é uma camada de transição, ou seja, está transitando. Por isso que nós chamamos de transição externa. Quem termina em F, geralmente vai acontecer assim, ó. Digamos que vai terminar em 6S2, 4F5, só um exemplo. Então você percebe que o orbital de maior energia é o 4F, mas a camada de valência aqui seria a sexta. Então veja que se a camada de valência aqui é a sexta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a camada de valência e olha onde é que está o orbital de maior energia. Está aqui, ó, na quarta, né? Então, consequentemente, está muito mais interno dentro do átomo do que quem termina em D. Por isso, os elementos terminados em F são chamados de elementos de transição interna. E são esses elementos que você vê na tabela periódica escrita aqui do lado de fora. Sendo que ele está bem aqui assim, ó, são aqueles dois quadradinhos que você tem aqui no sexto e no sétimo período no grupo 3. Tá? Aqui fica a série dos lantanídeos e actinídeos, tudo bem? Então vamos lá. Terminou em S, ele é chamado SP, né? Toda vez que termina em S ou em P, o que vai acontecer? Eu vou chamar esse elemento de representativo. Por que representativo? Porque a camada mais energética representa também a camada de valência. Então a camada de valência também é de maior energia. Toda vez que termina em S ou P, coincide da camada mais externa também ser a camada mais energética. Mas toda vez que termina em D ou em F, o orbital de maior energia não está na camada de valência. Ele está numa camada de transição. Daí porque nós chamamos os elementos de transição, tá certo? Então, nesse caso dessa questão, ele vai falar isso, ó. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com a do elemento do número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses elementos, 2 personagens da mitologia grega conferindo a esses elementos o nome de Nióbio, né? Então aqui o Nióbio, o número atômico 41, e nós temos aí o Tântalo, certo? De número atômico 73. Beleza, pessoal? E aí ele diz o seguinte: esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria, exatamente pelas propriedades químicas e físicas em comum aos 2. Geralmente propriedades químicas semelhantes, gente, é porque você está na mesma família, você tem a mesma configuração eletrônica, ou seja, você tem a mesma quantidade de elétrons na última camada.
Tá? Essa é a particularidade. No caso da gente, da última camada, se tu é elemento representativo, tá? Mas se tu é elemento de transição, tu tem que ter a mesma configuração da camada de transição, ou seja, o último que tu escreve. Então nós dizemos o seguinte, quando o elemento ele tem propriedade química semelhante, quando você faz aquela distribuição de Linus Pauling, ele tem que terminar com o mesmo número de elétrons no mesmo subnível. Então se um terminar em 3D3, o outro tem que terminar em 4D3 ou 5D3, certo? Muito bem, mas a gente vai ver isso aqui na questão. Aí ele fala o seguinte, pessoal, a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas se deve ao fato de que, então, o primeiro que você vai fazer é distribuir, né? Vamos distribuir o nióbio, número atômico 41. Então, você que já assistiu o vídeo aí de distribuição eletrônica já sabe fazer isso aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, aqui deu 30, 4p6, 36, 5s2, 38, 38 para 41, quem vem agora é o 4d3, tá? Então 4d3, ó, terminou em 4d3, eu estou aqui no quarto período, certo? Quarto período, e é a terceira família do bloco D, tá? A terceira família do bloco D. Agora vamos lá, vamos distribuir o tântalo, número atômico 73, a mesma coisa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, vamos botar aqui embaixo, 5p6, 6s2, 4f14, até 4f14 está dando 70. Quem vem depois de 4f14 é o 5d. Mas para 73 falta apenas 3. Então você percebe que tanto o tântalo quanto o nióbio terminam em D3, ou seja, estão na mesma família, tá? Está na terceira família do bloco D, ou seja, soma os dois S que você já passou com o D3, você que assistiu o nosso vídeo aí de tabela, você vai ver que ele está no grupo 5 da tabela periódica, né? Quinto grupo da tabela periódica. Então, tanto o nióbio quanto o tântalo, eles são elementos de transição externa, porque a camada de valência aqui no caso é a 6, que é a última, e eu estou aqui na penúltima. Quem está na penúltima é transição externa. Se terminasse na antepenúltima, que é o caso do F, seria a transição interna. Então, será que eles são similares porque tem os seus elétrons no subnível F? Não, eles são similares porque terminam os dois em D3. Por ser elemento de transição interna? Não. Transição interna se terminasse em F e terminou em D, tá certo? Então não é transição interna. Pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Pessoal, cá entre nós, né? Eu precisaria fazer isso aqui para responder essa questão? Um aluno que sabe o mínimo de química possível, sabe que elementos que estão na mesma família de uma tabela periódica, elementos que estão numa mesma coluna, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, basta você lembrar que se eu tenho propriedades químicas semelhantes, provavelmente eu estou na mesma família. O cara marcaria logo essa questão C e pularia para outra questão. Ele não vai perder o tempo aqui fazendo a distribuição para verificar que está na mesma família, tá certo? Então, ganhe tempo no seu Enem quando ele falar em propriedades químicas semelhantes. Se eu tenho propriedades químicas semelhantes, provavelmente eu estaria na mesma família, no mesmo grupo da tabela periódica, beleza, pessoal? Então essa questão aqui, eu só provei pela distribuição que eles estão na mesma família, resposta letra C. E aí vamos para a próxima questão no próximo vídeo de tabela periódica. Agora marca aí, por favor, as notificações para você receber toda semana questões respondidas do Enem. Vamos fechar todas as provas do Enem até aí o mês de setembro. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir fechar todas as provas de Enem para você ficar craque, ficar preparado aí para a sua prova desse ano. Valeu, forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.